futebol brasileiro tá um futebol muito fechado, todo mundo se jogar atrás, com medo. Aí chega um monte de estrangeiro que também não apresenta nada, né? O Paulo Souza ontem na final Atlético e Flamengo, ele botou uma linha de 3 fazendo o Felipe Luiz. O Cuca já fez isso com o Botafogo, gente, então não tem novidade. O treinador brasileiro é muito bom, o treinador estrangeiro é bom, não tem tão bom. Estamos desvalorizando o nosso produto porque não tem nada de novo. Agora, você fala assim, o Jesus trouxe alguma coisa nova? Não, ele ressurgiu o que era o futebol brasileiro. Proposta ofensiva, de jogar dentro do campo do adversário, de não ter medo, jogo impositivo, que nós deixamos de fazer. A gente joga por uma bola, teve um período que, 2016, acho que com o Carilli é muito meu amigo. O Corinthians jogava por uma bola e ganhava e todo mundo achava 2017. e todo mundo achava que ter 80%, você não ter a posse de bola 80%, o cara ter 20% de posse de bola, vai lá, faz um gol. Não, o que importa é isso. Gente, futebol não é isso. Futebol é jogar, se impor contra o seu adversário e ganhar jogo. Né? É isso que eu acredito. Desculpa, eu discutia muito nessa época. Não, o futebol tem que ser assim, jogar por uma bola, reativo, dar a bola para o adversário. Não existe isso. Futebol é você ter a bola e o adversário fica com menos oportunidade de chegar no seu gol. Não ao contrário, você dá a bola para o adversário e roubou uma bola e vamos contra-atacar. Desculpa, isso tá no muito futebol contraditório. brasileiro, né, Sérgio? Porque vamos combinar que a história, a raiz do nosso futebol é isso. Nós sempre fomos isso. O futebol brasileiro é conhecido exatamente por isso, pela ofensividade, pela qualidade dos jogadores, pelo drible, pela ousadia. Aí a gente, de repente, num período aqui da história do futebol, a gente começou com essa história de jogar por uma bola, né, de jogar fechado. Você é obrigado a jogar pelo resultado, porque é o resultado que o dirigente observa no final das contas. É se não dá isso. resultado, cai. E aí, por isso que a gente está nessa situação dramática do futebol brasileiro. Por isso que não tem mais craque. Claro. Por isso que o nosso principal craque, aos 30 anos, já está pensando em férias de 3, 4 meses. E não surge mais ninguém para ocupar essa lacuna dele quando ele se aposentar. Verdade. Quem é que vai ser o substituto do Neymar? Eu digo sempre aqui em 2002, quantos melhores do mundo a gente tinha naquela seleção brasileira de 2002? Eu estou falando de 20 anos atrás, que é nada. Uhum. Há 20 anos aqui é nada. A gente tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Kaká. Ronaldinho, Kaká. O Kaká foi ser depois, Foi mas ser foi. depois, mas foi, então. Foi. E além de Cafu e Roberto Carlos, que não foram bola de mais, o Roberto Carlos já foi finalista de bola de ouro. Guardadas as proporções, é o maior lateral esquerdo da história do Real Madrid. Sim. O Roberto Carlos foi o terceiro melhor do mundo em determinado momento. Foi. Na época que tinha só Só cobra. E aí, esse é o nosso futebol. E isso é futebol brasileiro. Não é o que a gente está vivendo agora. Se a gente não resgatar isso, eu digo sempre aqui, você é saudosista. Não é saudosista, é uma questão de característica. Como resgatar isso aí? Então, como resgatar isso? Essa é a grande missão. Acho que isso tem muito a ver com o CBF. Né? O Neymar deu uma declaração que essa dele foi ruim hoje, mas ele deu uma declaração no fim de semana sobre seleção brasileira e a relação do torcedor com a seleção, que para ele acha ruim. Ele acha ruim porque não tem mais essa relação. Culpa dele, culpa da CBF. É da CBF. Culpa da comissão técnica, culpa do Juninho Paulista, que hoje é o gestor lá, culpa do Tite, culpa dos jogadores, culpa da cúpula da CBF. É isso. Sabe por quê? Eles se afastaram totalmente. Eles não querem mais contato com o público. A seleção da nossa época era uma seleção de contato com o público. Era uma seleção do povo. Isso aí acabou. A seleção hoje é um produto comercial da CBF. Mas esse produto comercial foi assinado lá atrás também, na gestão do Ricardo Teixeira. É o que o Ricardo Teixeira é o grande responsável, por isso nós estamos atravessando o futebol brasileiro hoje. Eu concordo com o Prédio que você está falando, mas assim, os jogadores nesse caso, se contrato assinado, eles são obrigados a jogar um amistoso contra a Arábia Saudita lá nas Ilhas Virgens. A questão, irmão, fazer o quê? a questão mas não é eles essa. estão na bolha, aí é verdade, estão nem aí se lixando pro povo, como eles vieram jogar aqui. Tu vem jogar aqui com mais de 1.500 pessoas mortas, aí é outra situação. Tu vem jogar aqui na arena, na Neoquímica Arena, tô dando um exemplo, tá? Ou no Allianz Parque, certo? Quantos treinos abertos, tira a pandemia, a pandemia, em situação normal. Quantos treinos abertos tem para o público comparecer e pelo menos ver a seleção brasileira? Não, vai lá na Granja Comari. Eles fecham lá, ninguém pode chegar lá na Granja Comari. Sabe por quê? Porque aí o seu Neymar, o seu Thiago Silva chega e diz assim, professor, não dá para abrir, porque senão a gente vai ser vaiado aqui. Cheio de mimimi. Piada, né? E ninguém faz nada. Afastaram do povo, afastaram do público. Verdade. Hoje a seleção é antipática ao público, sabe por quê? Também por causa do calendário, porque a própria CBF, o que ela faz? Ela não para o calendário brasileiro. Não. Aí a torcida do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, os caras perdem os seus jogadores nas principais competições para ficar sentado no banco lá,
como é que vai ter, né, vontade, como é que vai ter amor e como é que vai ter admiração por um sistema desses. O que é lamentável, porque a seleção brasileira é patrimônio nacional, é patrimônio do país, né? É a principal seleção do mundo. Que vai no mundo inteiro, ainda é a seleção brasileira, mesmo com essa perda de prestígio que o futebol teve no Brasil nos últimos anos. Tem muito a ver com a nossa derrota em Belo Horizonte para a Alemanha também, do 7-1. Passa muito por isso também. Mas a seleção brasileira... Ficamos para trás, hein? Não, ficamos, mas eu estou dizendo assim que no mundo, se você for no mundo hoje falar de Brasil, futebol... O mundo ainda respeita a seleção brasileira, mas está perdendo. E isso a gente precisa resgatar. E isso na CBF ninguém enxerga. Ninguém consegue enxergar isso. Que é preciso fazer um trabalho para recuperar a imagem do futebol brasileiro. Eles não estão. João.